O flow, um estado de foco absoluto, um momento que até o mais fraco dos jogadores pode se tornar um gênio. Uma habilidade tão poderosa que quando os personagens saem desse estado, eles ainda voltam mais fortes. Vendo isso, uma pergunta não saía da minha cabeça. Será possível atingir o flow na vida real? Para responder isso, a gente precisa entender três coisas. Como um personagem entra em flow, quais de fato são os efeitos desse estado, do estado de flow, e o mais importante, a ciência já encontrou algo parecido com isso? Para respondermos essas perguntas, temos que lembrar uma coisa: o flow não surge do nada. Em Blue Lock, o flow sempre aparece em momentos extremos, quando o personagem está sob pressão, quando errar não é uma opção, quando o corpo chega no limite, mas a mente ainda tem combustível, a mente ainda consegue vencer. Geralmente, o gatilho do flow acontece quando três coisas se alinham. O primeiro é um objetivo claro. O personagem sabe exatamente o que ele precisa fazer: cauterizar alguém, fazer um gol. Seja lá o que for, ele sabe o que tem que fazer. Segundo, um desafio no limite. Não é fácil demais, mas também não é impossível. É aquele ponto onde qualquer erro custa tudo, mas um acerto pode definir o jogo. E terceiro, imersão total. O mundo some ao redor dele, o tempo desacelera, só existe o jogo. E nesse momento é que o flow acontece. Os movimentos ficam rápidos e precisos. As decisões instantâneas. O corpo reage antes mesmo do pensamento consciente. Mas aqui vem a parte mais interessante. Quando o flow acaba, o personagem não volta ao estado inicial. Ele volta diferente, mais rápido, mais forte, mais confiante. Isso levanta outra pergunta importante. Isso é só exagero narrativo ou existe algo parecido que acontece dentro do nosso cérebro? Observando isso, eu fui pesquisar mais sobre. E descobri algo surpreendente. O flow não é ficção. Na vida real, esse estado já foi muito estudado por muitos psicólogos e neurocientistas. O primeiro a descrever isso foi esse cara, um dos maiores nomes da psicologia moderna. Eu não consigo pronunciar o nome dele, mas tá aí na tela se você quiser ler sobre, é bem interessante. E o que eu descobri bate assustadoramente com o Blue Lock. Inclusive, Blue Lock baseou-se o flow deles no flow da vida real. Então não é algo do anime, é algo da vida real que eles transferiram pro anime. Quando uma pessoa entra em flow, o cérebro passa por mudanças muito específicas. E é sensacional o que o nosso cérebro pode fazer realmente. A atividade do córtex pré-frontal, a parte responsável pela autocrítica, medo e excesso de pensamentos, diminui. É como se o seu cérebro falasse: agora não é hora de pensar, é hora de agir. Vimos o Zag descobrindo isso no final da primeira temporada de Blue Lock, onde ele, junto com o top 6, começa a jogar e ele não entende porque ele não consegue acompanhar. Aí ele nota que tem que usar o pensamento como reflexo. O que é genial, por causa que isso normalmente só é atingido no flow, mas naturalmente o Izag consegue atingir. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando ainda do cérebro, áreas ligadas à atenção, coordenação motora e tomada de decisão rápida ficam hiperativas. O resultado disso? Foco absoluto, reações rápidas, a sensação de controle total. E o mais importante, o cérebro aprende mais rápido nesse estado, porque durante o flow, a liberação intensa de dopamina e noradrenalina, substâncias ligadas à motivação e memória, fica muito alta. Isso significa que cada erro, cada acerto, cada microajuste que você faz fica gravado com muita força na sua cabeça. Ou seja, quando você acaba o fluxo, você realmente não volta igual, você volta mais forte. Que sensacional é a mente humana. A gente literalmente tem um estado que a gente consegue se moldar e ficar muito melhor. Com tudo isso que sabemos, uma pergunta também não saía da minha mente, velho. Será que dá pra induzir o flow, ou no mínimo forçar ele, tipo, eu quero estar em flow, pra ficar mais eficiente? Então eu fui atrás de saber como as pessoas tentavam se auto-induzir no flow. E aí eu descobri algo interessante. Dá sim pra você se auto-induzir no flow, mas tem muitos poréns e é bem complicado. Na vida real, ninguém decide entrar em flow. O que a ciência mostra é que nós podemos criar condições certas para que ele aconteça. E essas condições são quase um espelho do que vemos em Blue Lock. Primeiro de tudo que você precisa é clareza absoluta no objetivo. O cérebro entra em flow quando ele sabe exatamente o que precisa fazer, não ir bem, não dar seu melhor, mas uma tarefa clara, mensurável e imediata. Segundo, um desafio equilibrado. Se for fácil demais, o cérebro entra no automático. Se for difícil demais, entra em ansiedade. O flow mora exatamente no meio disso, no ponto em que você quase não consegue, mas ainda consegue. Terceiro, feedback imediato. No Blue Lock, toda partida você tem o acerto do seu erro na hora. Na vida real, isso precisa ser criado, é muito difícil. Cronômetros, metas, correção constante, repetição. É muito difícil você ter o feedback automático na vida real. Por isso, o flow é tão complicado de atingir na vida real. Com essas três coisas, você consegue induzir o flow. Mas existe uma quarta coisa que facilita muito, muito a aparição do flow: o risco.
O flow aparece com mais facilidade quando há algo em jogo, tempo limitado, pressão real, consequências claras. É por isso que tantas pessoas só rendem no último dia. Não é preguiça, é o cérebro reagindo ao risco. Agora que você sabe como entrar em flow, como abusar um pouco desse estado que é muito útil realmente, eu quero te dizer uma coisa: o flow não é um superpoder, ele tem limitações e ele desgasta sim a mente da pessoa que está usando. Por causa que o flow é um estado de hiperatividade do cérebro, ou seja, ele cansa seu cérebro após o uso. Ou seja, não dá para ficar em flow todo dia, o dia inteiro. Tanto que pessoas que usam o flow usam em pequenos blocos, de tipo 1 hora, duas, no máximo num dia, e depois usam depois de 2, 3 dias, porque o cérebro fica muito desgastado. Então, se você vai começar a tentar se forçar no flow, provavelmente vai conseguir mais de uma vez se quiser, mas eu não recomendo e nada que eu li recomendava também. Bom, muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, deixa um like, comenta o que achou e se inscreve aí para acompanhar mais vídeos como esse, de umas loucuras, de eu misturando ciência com animes, e psicologia e filosofia. E é isso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau!